os desafios da comunhão. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os irmãos. E nós vamos tentar responder algumas perguntas relacionadas a o desafio da comunhão. Primeiro, o que impede a nossa comunhão? Qual é a natureza da nossa comunhão? Como nós podemos analisar a nossa condição diante de Deus? Como nós podemos andar juntos? E por que nós temos problema na vida em comunidade, na nossa vida comunitária? Em primeiro lugar, irmãos, eu gostaria de olhar com os irmãos sobre esse prisma, da onde vem a nossa unidade. E a nossa unidade vem do próprio Deus. Nosso Deus que é 3 em pessoa e 1 em essência. Então, na própria natureza da Trindade, nós temos uma unidade de uma única essência que subsiste em 3 pessoas distintas e que tem uma harmonia perfeita desde todas as eras. Isso não é uma coisa nova, isso não é um conceito pós-cristão, mas desde que Deus é Deus, Ele é sempre o mesmo, Ele não muda. Ele é Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. E há uma perfeita harmonia nesse nosso único Deus verdadeiro. E quando o Senhor, por sua divina graça, providência, misericórdia, nos chamou, Ele nos chamou para sermos participantes dessa comunhão. Se os irmãos lembram, 1 Coríntios 1, verso 9, diz que nós somos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Então, através de Cristo, uma porta se foi aberta para nós e nós entramos nessa realidade espiritual, vindo a conhecer a Deus. E para que nós pudéssemos entrar nessa realidade, precisava alguém fazer uma obra, e foi o próprio Filho de Deus, que se tornou um homem, andou sobre essa terra, obedeceu em todas as coisas a Deus, cumpriu toda a lei de Deus, e todos os aspectos negativos e positivos dessa lei, todas as exigências e também toda a maldição que havia em decorrência da desobediência da lei, caiu sobre ele. E agora ele mesmo entregou essa vida para que por ela nós possamos viver. E nós fomos introduzidos nessa comunhão. E João diz isso na sua primeira epístola, no capítulo 1, verso 3. Ele diz: a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa, ele diz. Ora, a nossa comunhão, ele diz, é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Quando você lê a epístola de João, ele é uma testemunha ocular de Cristo, já está na sua velhice, e ele diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos. A vida eterna, a qual estava com o Pai, nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que igualmente vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o resumo, irmãos. Amém? Onde nós entramos? Nós entramos na comunhão do Pai, do Filho, no Espírito Santo, a mesma comunhão que os apóstolos tiveram, a mesma comunhão que eles anunciaram, nós entramos. Então, João diz, isso nós vos escrevemos para que mantenhais comunhão conosco. A nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A comunhão, segundo 2 Coríntios 13, é a comunhão no Espírito Santo. Então, nós entramos nisso. Ninguém fabrica esse tipo de coisa. Nós somos introduzidos nisso através do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 12, 12, que é esse Espírito que nos introduz
para dentro dessa comunhão. Quando nós fomos enxertados na videira, quando nós fomos enxertados para dentro do corpo de Cristo. Nós que éramos oliveira brava, agora nós fomos enxertados em boliveira. Essa oliveira celestial, o nosso Senhor Jesus Cristo. E agora fazemos parte dessa vida. Ninguém fabrica isso. Não há como você produzir isso naturalmente. Isso, para que você faça parte disso, você tem que nascer para dentro disso. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem de homem algum, mas por Deus foram gerados. E se nós pudéssemos olhar dentro do coração do Pai, como diz João, capítulo 1, verso 18, nós veríamos o Filho. E o próprio João, naquela chamada última ceia, quando Jesus lava os pés dos seus discípulos e aponta que um deles o ia trair, a palavra de Deus diz que João estava reclinado no seio do Senhor. Né? E tanto ele estava tão perto do seio do Senhor, do coração do Senhor, que isso está lá em 13:25 do Evangelho de João. Pedro pede para que ele pergunte ao Senhor, quem é que vai trair? Né? Mas é interessante que essa palavra aparece lá no seio, ou no coração, lá em 1:18 do Evangelho, e depois no 13:25. Porque João está no coração de Cristo, representando cada um dos filhos de Deus, e o mistério de Cristo, que é a igreja. E o Filho está oculto desde toda a eternidade no coração do Pai. O mistério de Deus, Cristo. O mistério de Cristo, a igreja. Então, irmãos, como é que nós podemos fabricar isso? Nós somos tomados por Deus do império das trevas e somos introduzidos nessa comunhão. Não é por força humana, você pode ficar tentando ser um filho de Deus. É o Espírito Santo que nos regenerou, através da palavra da verdade. Quando nós ouvimos a palavra, nós fomos chamados para fora desse mundo e fomos introduzidos nessa comunhão. Mas muitas vezes, irmãos, nós ignoramos que, infelizmente, nós temos os prejuízos da carne. E realmente, para que possamos andar juntos, para que possamos estar unidos, para que possamos caminhar, avançar adiante, precisamos estar comprometidos com Cristo. E um dos perigos, um dos problemas que afetam a comunhão é a banalização da união. E você vai notar que até mesmo as uniões mais secundárias, como o casamento, associações e tantas outras amizades, são banalizadas nos nossos dias. O casamento é banalizado. Duas pessoas se comprometem a estarem juntas, mas elas banalizaram uma coisa que Deus estabeleceu, desde o princípio do mundo. Ele diz, por isso Deus fez homem e mulher, deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Uma união. Mas hoje o que acontece, irmãos? O casamento foi banalizado. Né? Também a comunhão entre irmãos foi banalizada. Não há nenhum apreço por isso. Por que há desafios para a comunhão? Porque o Isa, depois que o Roger partir, nós vamos estar compartilhando, ele vai continuar Efésios, capítulo 4, e nós vamos ver que o Espírito Santo nos deu algo para guardar como um tesouro. E eu fico pensando, como nós não podemos banalizar o tesouro que nós recebemos. Nós fomos introduzidos nessa comunhão. E nós precisamos trabalhar diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E por que há tantas divisões? Por que há tantas denominações? Porque os irmãos não prezam pela unidade do corpo de Cristo. Então, se eu tenho alguma divergência com o irmão Edson, eu vou abrir a minha própria denominação e o irmão Edson é dele, né? Porque não se há um compromisso de estar juntos.
independente das diferenças. E quando eu falo diferenças, não falo diferenças nas coisas fundamentais, porque existem coisas que o próprio livro de Efésios fala que nós devemos realmente prezar. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, né? Não é assim que diz lá, irmãos? Efésios capítulo 4. Há um só corpo, um só Espírito, uma só grandeza do nosso chamamento, diz, há um só Senhor. Vamos ler lá, irmãos, para não ficar parafraseando. Efésios capítulo 4. Verso 3 diz, há um só corpo, um só Espírito, como também fosse chamados, numa só esperança da vossa vocação. Efésios 4:4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aqui está a unidade do Espírito, né? Por isso nós batalhamos. Pelo Deus triuno, aqui você tem revelado o Deus triuno, Pai, Filho, Espírito Santo. Cada um com as suas questões peculiares dentro da economia divina. E nós não podemos negociar. Há um só corpo, né? Não pode haver divisão no corpo. Há um só Espírito, não é? O Espírito de Deus. Uma só esperança da vocação. Há um só Senhor, quem é? Jesus Cristo, como Paulo fala em 1 Coríntios 8. Uma só fé, um só batismo. Porque nós todos fomos batizados num só Espírito, num corpo. O nosso batismo exterior não é nada além do que a expressão que já existe dentro do nosso interior. Então, nós nos batizamos com água, porque dentro do nosso coração nós já fomos imersos no Espírito Santo. E fomos batizados num só corpo. Fazemos parte disso. Um só Deus, Pai de todos, que age por meio de todos e está em todos. Mas os irmãos não se dividem por causa disso. Se dividem porque alguns pensam que os irmãos vão antes da tribulação, outros pensam que vão depois, outros pensam que vão no meio, outros pensam que vai uma parte antes e outra depois, uns pensam que tem milênio, outros dizem que não tem milênio, e tantas outras coisas, né? Mas será que isso se inclui nas coisas que nós devemos contender? Ou será que nós perdemos de vista e nós banalizamos a comunhão da igreja? Nós banalizamos. Nós não fabricamos ela. O Espírito Santo nos deu algo para nós guardarmos. É um tesouro. Então o problema é a banalização da união, da comunhão, da unidade. Então nós estamos cheios de motivos para nos dividir. Que pena, né, irmãos? Que doença terrível, né? Uma patologia de manter-se e continuar se dividindo. Em 2010 eram 320 mil denominações. Quantas será que já são hoje? Uma segunda coisa que nos impede a comunhão é uma vida centrada em si mesmo. Se você preocupa-se só com o seu próprio umbigo, se você pensa só nas suas próprias coisas, se você está ocupado com a sua própria vida, né? Então você vai ter muita dificuldade na comunhão. Muita dificuldade. Tudo vai girar em torno do seu umbigo. O seu umbigo é o centro do universo. É o lugar onde tudo deve orbitar em volta. E a palavra de Deus diz que o propósito eterno de Deus é que todas as coisas orbitem em torno do seu Filho Jesus. E para isso, o que nós devemos fazer, irmãos? Devemos aplicar a cruz ao nosso eu, né? Devemos ter cautela, cuidado com o pecado. Cuidado com a vida centrada em si mesmo. Isso é um inimigo da comunhão. O Senhor nos ajude. Como é que nós devemos fazer, então, para que isso não exista conosco? Aí você continua lendo o que Paulo escreveu aqui, no capítulo 4 de Efésios.
Ele já começa dizendo que ele é um prisioneiro do Senhor. Então, se eu quero verdadeiramente me livrar destas coisas e perseverar na unidade, então eu tenho que ter uma vida realmente presa a Cristo. Não presa ao mundo, não presa a fazer minhas próprias vontades, mas aprisionada ao próprio Senhor Jesus. Né? Ainda que ele estava numa prisão em Roma, ele se sentia preso a Cristo. Como fala 2 Coríntios 5,14, ele é amarrado a Cristo pelo amor que recebeu de Cristo. O amor de Cristo nos prende como cordas. Ele é um prisioneiro do Senhor. Então, o prisioneiro não tem vontade própria, o prisioneiro não está ocupado em fazer as coisas para si mesmo, ele está sobre o jugo daquele que o colocou na prisão. E nós somos prisioneiros de Cristo Jesus, irmãos. Nós podíamos dizer que isso também se refere a sermos servos de Cristo Jesus, né? É assim que ele começa várias das suas epístolas. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Romanos 1. Significa que ele é um escravo de Cristo. O escravo não tem vontade própria. O escravo abriu mão de todas as coisas e tem um dono. Isso, basicamente, significa Jesus Cristo é o Senhor. Nós cantamos, Jesus Cristo é o Senhor. Mas Jesus Cristo é o Senhor? Significa que Ele é o seu dono e que a sua vontade foi submetida à vontade dEle, agora você não faz mais o que você quer, porque você não é mais dono do seu próprio nariz. Jesus Cristo é o seu Senhor. E Paulo fala em Romanos 14 que foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Então nós precisamos ter em conta os inimigos da comunhão. Satanás é um inimigo da comunhão, não é? Aliás, ele trabalha para que nós andemos nos dividindo, né? Ele lança dardos nas mentes, imaginações do coração, coloca uns contra os outros. Esse é um inimigo da comunhão. Por isso que Paulo fala que fazia todas as coisas na presença de Cristo, 2 Coríntios 2, nos últimos versos, para que Satanás não ache lugar entre nós, porque nós não ignoramos os seus ardis, diz o texto, né? Então ele é um inimigo da comunhão. Também o nosso eu é um inimigo da comunhão, né? Também o mundo é inimigo da comunhão. E veja, irmão, como o mundo nos engana, como o mundo nos atrai. Por isso que João diz, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. 1 de João 2, 14, 15 em diante. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, irmãos, não nos enganemos. Nós estamos num campo de batalha. E a batalha é para tirar você da comunhão da igreja e colocá-lo em qualquer outra coisa, não importa qual seja. Você pode ser um escravo do trabalho, você pode ser um escravo do mundo, você pode ser um escravo do cuidado com a sua família, não importa qual seja. Devemos prezar pela comunhão, e para isso precisamos ser prisioneiros de Cristo Jesus, né? Estar ligado a Ele. E andar de modo digno da vocação a que fomos chamados. E a primeira coisa que Paulo diz é com toda a humildade. Significa colocar-se na mais baixa posição. Esse é o Espírito de Cristo, né? Que nós lemos em Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. É quando você tem em conta os outros superiores a você mesmo. Quando a sua mente está esclarecida que os outros valem mais que você. Você vale menos que os outros, né? E você tem em conta, essas pessoas são um tesouro para você. Você tem apreço por elas. Você busca pelo bem delas, porque você colocou-se numa posição abaixo delas. E esse é o Espírito de Jesus Cristo. Humildade. O Espírito de Jesus Cristo, mansidão. Quando nós queremos aprender a ser humildes, mansos, onde nós olhamos? Para Jesus Cristo, né?
Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é suave, meu jugo é leve. É assim que diz o texto, irmãos? Então nós aprendemos com Jesus. Humildade, mansidão, longanimidade. A ideia é ser de longo ânimo em meio aos sofrimentos. O amor tudo sofre, né? Quando a gente fala de amor, a gente pensa nisso, será? Por que está lá em 1 Coríntios 13, esse capítulo tão gigantesco sobre o amor, tão maravilhoso, precioso? E começa com isso: o amor tudo sofre, né? Por quê? Porque o amor ali está ligado com o quê, irmãos? Com o exercício dos dons na igreja. É o caminho mais excelente. Está entre o capítulo 12 e 14. 12 fala dos dons do corpo de Cristo, de uns sendo membros dos outros, que quando um membro sofre, todo o corpo padece, que cada um foi distribuído os dons para o benefício da igreja, né? E depois no 14 fala de como vai ser uma reunião, um tem palavra, outro tem doutrina, um tem revelação, faça-se tudo para edificação, e no meio, entre o capítulo 12 tem o 13. Por quê? Para que haja unidade, deve haver longanimidade no meio do sofrimento. E só aquele que experimentou o amor de Cristo derramado em seu coração pelo Espírito é que pode caminhar junto com os irmãos. E é um desafio. Amém, irmãos? É um desafio. Unidade em meio a muitas diferenças. É um desafio. Em meio a muitos temperamentos distintos. É um desafio. Né? Em meio a pessoas melancólicas, outras sanguíneas, né? Uns que querem levar os outros a se movimentar, mas os outros são num compasso mais lento, né? Como nós precisamos ter o Espírito de Cristo, a longanimidade de Cristo, e nos suportar uns aos outros, né? Colocar-nos debaixo uns dos outros para que sejamos suportes uns dos outros, né? A igreja é um modo de vida. E eu fico olhando, irmãos, que a gente está um pouco mais nessa caminhada e temos tentado viver isso com a ajuda do Senhor e nas nossas dificuldades. E muitas vezes a gente ouve pessoas dizerem tantas coisas sobre a igreja, né? Não, irmão, a igreja não é denominação, a igreja são os irmãos, veja bem. Aí você olha para a vida da pessoa, ela vive para trabalhar, para si mesma, e por desencargo de consciência ela vai uma vez ou outra numa reunião em algum dia da semana. Isso não é igreja, irmãos. A igreja é uma comunhão no Espírito Santo, uma vida, uma irmandade que deve ser experimentada. Eu olhando para o irmão Edson, perguntando para ele: irmão, o que você precisa? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer para que a tua vida vá adiante em Cristo, irmão? O que eu posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Irmão, se nós estamos a semana inteira ocupados com as nossas próprias coisas, nós não estamos vivendo nada do que é a igreja. E estar no domingo numa reunião é só um desencargo de consciência. E aí, muitas vezes, quando se conversa sobre isso, as pessoas dizem: ah, irmão, eu sei o que é a igreja. Sabe mesmo o que é a igreja? Será que sabe o que é a igreja? Você já experimentou viver? Ah, mas eu já vivi. Não viveu não, irmão. Será que nós já vivemos essa realidade? Né? De sofrer a dor do outro, de se colocar no lugar do outro, de buscar com que o outro possa crescer e se sentir responsável, como nós nos sentimos responsáveis pelos nossos filhos, né? Como nós nos sentimos responsáveis nas tarefas que nos dão no nosso trabalho, muito mais, muito além. E entender a doença que nos trava disso e buscar uma solução. Eu pensava sobre isso, irmãos. Pensava, se nós soubéssemos que nos falta alguma coisa no corpo, estamos desnutridos, nós procuraríamos um médico e
prontamente nós procuraríamos tomar aquilo que está nos faltando. Se nós soubéssemos ter um problema nos olhos, nós procuraríamos um oftalmologista, veríamos qual é o grau de dificuldade que nós temos e buscaríamos o mais rápido possível sanar isso. Mas com as coisas espirituais, não. Nós estamos enfermos, nós estamos dormindo, nós estamos cegos, nós estamos surdos, nós estamos paralisados nas coisas de Deus e nós não nos importamos em nada com isso. É como se não fosse nada. Que triste realidade, irmãos. Precisa de compromisso com Cristo. Precisa olhar e ver que não é uma vida de aparência, não é uma vida de desencargo de consciência. E que você e eu possa começar a experimentar essa realidade. Né? Começar a ter um relacionamento íntimo com o Senhor, que expande na preocupação com o seu semelhante, primeiro os da fé. A Bíblia diz que aquele que não se preocupa com os seus, né, é pior que um descrente. A Bíblia diz que primeiro deve ser assistido os domésticos da fé. Nós não nos preocupamos com nada além de nós mesmos, irmãos. Que tristeza. Irmão, fale por você. Não fale por mim, você pode me dizer. Então, vamos analisar a nossa condição. Em primeiro lugar, a prova do tempo. Vamos fazer uma prova aqui. Vamos ver se nós estamos inseridos numa realidade de cristã. Durante a semana e o mês, qual o tempo você tem para estar em comunhão? Ou, em outras palavras, no que você gasta o seu tempo? Essa é a prova do tempo. Porque aquilo que você ama é aquilo que você gasta o seu tempo. Então, se você preza, e se você tem uma realidade que a igreja é um tesouro, né, se você reconhece isso, de fato, no seu interior, quanto tempo você gasta com isso? Quanto tempo você gasta visitando os irmãos? Quanto tempo você gasta buscando ter comunhão? Quanto você busca por isso? Quanto você almeja? Quanto você gasta o seu tempo nisso? Essa é a prova do tempo. Será que nós passamos na prova do tempo? Ou nós já reprovamos na prova do tempo? Por isso que Paulo diz que nós devemos remir o tempo. Devemos salvar o tempo. Por isso que Paulo diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. E ele diz: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão não vos torneis insensatos, ele diz, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E olha só como, irmãos, falando entre vós com salmos, isso é comunhão. Entoando e louvando de coração ao Senhor, cantando com hinos e cânticos espirituais, isso é comunhão. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de comunhão, unidade, prezar pela unidade, gastando tempo com isso. Nós passamos na prova do tempo, irmãos? Eu acredito que eu sou reprovado na prova do tempo, não sei você. Mas veja qual é o tempo que você tem durante a semana e com o que você usa ele. Aqui você já responde para você mesmo a minha pergunta. E será que você já experimentou a vida da igreja? A vida da igreja é uma vida comunitária, ou seja, nós vivemos com as nossas famílias, inserida em relacionamentos com outros irmãos que fazem parte conosco do corpo de Cristo, e vivemos com eles, comemos com eles, tomamos café com eles, conversamos com eles, nos preocupamos com eles, estamos com eles. Essa é a prova do tempo. A segunda é a prova do uso dos nossos recursos. Onde é que você investe os seus recursos? A Bíblia diz em Lucas 16 que você deve usar os recursos de origem iníqua, e eu acho interessante essa expressão.
porque ali não é produto de roubo, né? Mas Jesus diz que todo o dinheiro que surge nessa terra e aparece nas nossas mãos, ele vem desse sistema financeiro que nós vivemos. Então, são todos de origem iníqua. Ele diz, fazei amigos com esses recursos, para que eles vos recebam nos tabernáculos celestes. Então, onde você usa os seus recursos? Com que você gasta o seu dinheiro? Essa é a prova do uso dos recursos. Aí você vai olhar para o seu salário, né, quanto você ganha, e aonde você direciona esse recurso, e você vai descobrir se você está inserido numa realidade de corpo de Cristo ou não, né? Porque se o meu irmão padece necessidade, e eu fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer em mim o amor de Deus? O amor de Deus não é uma fantasia, irmãos. O amor de Deus é para viver, e a vida desse amor é expressa quando nós gastamos o nosso tempo, gastamos o que temos, o que somos, para o benefício do nosso irmão. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 de João 3, a partir do verso 16, nisso conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E daí talvez você não entenda João direito. Que tipo de amor é esse, irmão? É eu ficar lá alisando o irmão, dizendo, irmão, como eu te amo. Irmão, você não sabe como eu te amo, irmão. Não sabe como eu te amo. Não, João já continua e explica que tipo de amor é esse. Se alguém possuir recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Essa é a prova do recurso. Nós estamos inseridos em comunidade, então eu estou preocupado para cooperar com o irmão. Estou preocupado para cooperar com a vida da irmã. Eu estou preocupado, eu vou perguntar para os irmãos que cuidam disso, se alguém está precisando. E eu vou gastar o meu recurso nisso. E caso você não saiba, irmão, se todos aqui tivessem sustento em todas as coisas, há muita coisa na obra de Deus para ser feita. Muita. Você quer saber? Pergunte para alguém que faz a obra do Senhor. E há muito recurso faltando, porque há pessoas que retêm os recursos da obra do Senhor. E cada um dará contas disso a Deus. Mas se você quer viver em comunidade, se você quer viver uma vida de realidade, se você não quer viver, não tem problema. Faça o que você quiser da sua vida. Nem Deus vai opinar com respeito a isso. Por que eu digo isso? Porque isso é uma grande questão que deveria nos trazer grande responsabilidade. A liberdade traz consigo responsabilidade. E nós daremos conta da nossa liberdade. Daremos contas a Deus. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5,10, para ser provados naquele dia o que nós fizemos por meio do nosso corpo, né? Então, às vezes a gente diz assim, o único que me julga é Deus. Pense bem na sua frase, irmão. Não te causa temor nenhum dizer uma coisa dessa? Deus está vendo, não te causa temor, Deus está vendo. Então, será que você passa na prova do uso indevido dos recursos? Você diz, eu sei o que é igreja. Sabe o que é igreja? Até quanto você tem comprometido nessa questão do sei o que é igreja? Se você viu o que é a igreja, irmão, a igreja, irmão, você tem 2 pães, você repartir um. Isso é a igreja. É isso aqui que é a igreja. Outra coisa é só retórica, conversa fiada. Eu não devo nada a ninguém, não. Você talvez está desinformado, né? Paulo fala que você tem uma dívida. Comigo, com o Isa, com o Lucas, com o Klaus, com o Neto. A ninguém deveis coisa alguma, ele diz, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. E como que João diz que o amor se expressa? Através do nosso investimento de recursos na vida dos nossos irmãos. Então, você sabe o que é igreja? Pergunte para o seu bolso, se você sabe.
E eu não estou tocando em nenhum assunto aqui de você dar dinheiro em algum lugar para enriquecer os impérios de homens malignos que pervertem o Evangelho de Jesus Cristo. Não. Essa não é a realidade que nós vivemos. Mas se você quer uma prova, se você é convertido, veja se o seu bolso é convertido. Se o seu bolso for convertido, então você passou nesse segundo teste. Eu espero que você tenha passado. Terceiro, a prova das suas palavras. Tiago capítulo 3 é o capítulo precioso, né? Se eu entendo a unidade, se eu entendo que eu devo guardar, se eu entendo a preciosidade disso, não tenho coragem de abrir a minha boca para falar dos irmãos. Eu não tenho essa ousadia. Eu não tenho essa coragem. Eu não tenho coragem de tocar na vida de alguém por quem Cristo morreu, por quem Deus deu o seu próprio sangue. É isso que Paulo diz aos presbíteros de Éfeso: cuidai por vós e por todo o rebanho de Deus, o qual Deus comprou com seu próprio sangue. E eu lembro que uma vez estava lendo um livro, o irmão dizia assim: qual o valor que você dá para alguém que Deus comprou com seu próprio sangue? Como você lida com alguém que Deus comprou com seu próprio sangue? O que você fala a respeito de alguém que Deus comprou com seu próprio sangue? Você diz que conhece a igreja, nós dizemos, conhecemos a igreja, e eu tenho coragem de falar mal de um irmão para outro irmão? Eu tenho coragem, eu tenho ousadia de fazer uma coisa dessa, irmãos? Não, eu não faço a mínima ideia do que é a igreja. Não faço a mínima ideia. Eu não tenho cuidado com as minhas palavras. Saem palavras torpes que não produzem edificação da minha boca, fofoca, falando da vida alheia. Isso é coisas fora da comunhão, de pessoas que não entenderam a comunhão e não guardam a unidade do Espírito. Então, você passa na prova da língua, irmão? Será que algum de nós passa na prova da língua? Irmãos, não quereis muitos de vós ser mestres, diz Tiago, porque nós vamos cair em muito maior juízo. Se alguém consegue dominar a própria língua, ele diz, é varão perfeito, capaz de controlar todo o corpo. Se nós conseguimos controlar essa víbora que tem sua toca atrás dos dentes, não há nada que nós não possamos controlar. Agora, se nós prezamos pela unidade, irmãos, eu não tenho coragem de falar do Israel para alguém, irmão. A única autorização que eu tenho é para falar para ele, né? Se um irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, né? Se houver alguma coisa entre mim e o irmão Edson, eu não posso fomentar uma discórdia com a Ana sobre a vida do irmão Edson e falar mal do irmão para o outro irmão, colocar irmão contra irmão. Esse é o espírito do diabo, irmão. Isso não é o espírito de Deus, né? Ainda que haja motivos para o que eu estou falando, Tiago diz. É só você ler Tiago capítulo 5. Haviam irmãos que não estavam recebendo salário. O salário estava sendo retido. E Tiago fala para esses irmãos que Deus julgará todas as coisas. Mas eles não deviam se queixar. Não deviam murmurar, né? Como diz 1 de Pedro 3, a partir do verso 9, não pagando mal por mal, nem injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, veja, irmão, porque para isto foste chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Ele disse: se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, aparta-se do mal, e não permita que os seus lábios falem dolosamente. Afaste-se do mal, busque o que é bom, vá atrás da paz e empenhe-se por alcançá-la. E sabe o que o texto diz? Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor é contra os que praticam mal. Interessante, né? Um texto falando da língua, falando das nossas palavras, do nosso chamado a bem dizer. E Pedro adverte: o Senhor está vendo. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos às suas súplicas. Irmão, eu oro e Deus não ouve as minhas orações. Como é que você tem lidado com a sua língua?
Você tem coragem de tocar na vida de irmãos e irmãs com a sua língua? Homens e mulheres pelos quais Cristo morreu, você passa nessa prova, irmão? Ou nós reprovamos nessa prova? Aí nós temos outra prova. Você se preocupa com a vida dos Juarez? Eu posso citar o Juarez. O Juarez perdeu o irmão ontem. Qual dos irmãos entrou em contato com ele? Foi ver se ele precisava de alguma coisa? Né? Ele perdeu um irmão querido dele. Eu tenho essa liberdade para citar o irmão. Né? Eu me ocupo com isso? Eu me entristeço com ele? Eu me entristeço com a esposa do irmão que está lá na UTI, que hoje fazem 48 dias, desde o dia 24 de setembro. Eu tenho orado por ela. Qual é a minha preocupação com isso? Né? Será que o irmão está precisando de alguma coisa? Será que as roupas dele estão lavadas? Ele está sem esposa? Como é que está a casa dele? Não, irmão, eu sei o que é igreja. Sabe mesmo? É uma pergunta, irmãos. A gente sabe mesmo? Talvez a gente saiba aqui, ó. Mas e o coração? E a realidade das coisas? Deus não se importa com o que você fala, irmão. Deus se importa com o que nós fazemos, com o que nós nos ocupamos, com o que nós estamos nos preocupando. Isso prova a nossa real condição diante de Deus. Essa é a verdade, a realidade das coisas. Né? Irmão, como é que eu posso te ajudar? Eu me preocupo com a tua vida. Como é que eu posso te ajudar? Na tua vida primeiro espiritual, para que tu possa crescer com Cristo. E também em todas as outras áreas. Nós temos medo de perguntar, irmãos. Porque nós vamos ouvir a verdade de muitos irmãos. Nós temos medo de perguntar. Irmão, o que tu está precisando? Porque nós estamos com os nossos corações cerrados, endurecidos. E não temos servido a Cristo. E é muito fácil de nós vermos qual é a realidade. Com que nós estamos nos ocupando, com que nós estamos nos preocupando. Pessoas têm tido falta, porque você tem retido. Pessoas estão passando necessidade, pessoas precisam, e você tem retido. Você não se preocupa com ninguém, eu não me preocupo com ninguém, eu não pergunto para ninguém como é que está. Como é que está a vida espiritual do irmão? Ai, ninguém me visitou, irmão. Tinha uma pessoa que às vezes vinha aqui e ela pregava aos 4 ventos que não era pastoreada. Ninguém me visita, ninguém me pastoreia. Mas ai de você se tentasse pastorear ela. Ai de você se tentasse pastorear. Não é? Ninguém me visita, ninguém me ama, né? E você visita alguém? E você se preocupa com alguém? E você telefona para alguém? E você pergunta para alguém se ela está precisando de alguma coisa? Você faz isso? Você passa nessa prova? Eu passo nessa prova? Será que eu vi o que é a igreja? Será que nós vemos o que é a igreja? O quanto nós vimos disso? Talvez a gente não tenha visto absolutamente nada. Absolutamente nada. Amém? Vamos ficar só com essas 4. Eu acredito que seja suficiente para nós. Né? Como andar juntos? Como podemos andar juntos? Primeiro, andando em espírito, tendo em conta as realidades espirituais. Paulo disse: se vivemos no espírito, andemos no espírito. Significa, irmão, que se você recebeu vida espiritual, agora ande nessa vida que recebeu. Ande em novidade de vida. Em Cristo Jesus. E como eu sei, irmão, que eu estou vivendo essa vida? Se há amor na sua vida. Amor, se há alegria, a paz,
a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. E Paulo está falando isso para os Gálatas, irmãos. Nesse mesmo capítulo ele diz para eles: se vós vos mordeis e devorais, tenham cuidado para que vocês não sejam consumidos. Porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que seja do vosso querer. Vamos andar em Espírito. Se nós andarmos em Espírito, vamos perseverar e batalhar diligentemente para guardar a unidade do Espírito. Não vamos nos ocupar com as coisas da carne. As obras da carne são conhecidas. Ninguém precisa falar para você quais são, irmão. Nem para mim. Inimizades, porfias, né? Idolatrias, prostituição, são conhecidas. Furtos, todas elas são conhecidas. Nós recebemos nova vida para viver por essa vida. O que mais? Ande em humildade, como a gente disse. Considere os outros mais importantes que você. Eu lembro que um pastor que eu conheci, lendo ele contar uma história, ele disse que ele foi e viajou 100 quilômetros 3 vezes. 100, 600. Para palestrar num lugar, e depois enviaram para ele uma carta e nela tinha $3, uma para cada dia. Deram para ele $3. O primeiro sentimento que teve no coração dele foi: que absurdo, né? Imagina só o que eu gastei de gasolina para ir até lá. Como eu sou... Ele pensava, né? Que isso? Como pode uma coisa dessa? Aí o Senhor falou dentro do espírito dele: você não vale nem esse $1. Você não vale esse $1. É isso que significa ser humilde, irmãos. Entendeu? Entender nosso valor em nós mesmos. Nós não somos nada. Os outros são mais preciosos que nós. Então nós andamos em Espírito, nós temos o Espírito de Cristo. Então nós sabemos que está lá em Filipenses 2, se há, pois, visto que há alguma exortação em Cristo, você já experimentou isso? Visto que há alguma consolação de amor em Cristo, alguma comunhão do Espírito, visto que há em Cristo entranhados afetos e misericórdias, Paulo diz: completai a minha alegria. Como? De modo que penseis a mesma coisa. Ou seja, tenham o mesmo pensamento. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando os outros superiores a vós mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, diz o texto, senão também cada qual o que é dos outros. E ele diz então, todo mundo conhece: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esse é o texto. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não se apegou a seus direitos, antes a si mesmo se esvaziou. Ai, todo mundo me humilha, irmão. Eu sou tão humilhada. Todo mundo me humilha, olha como me humilham. Eu nunca mais quero ser humilhada. Os filhos de Deus, o dono de todas as coisas, o supremo, precioso, sustentador, o criador de todas as coisas, ele se esvaziou a si mesmo, humilhou-se a si mesmo. Se nós vamos caminhar juntos, nós precisamos humildade. O Esdras vale mais do que eu. O Lucas vale mais do que eu. O Neto vale mais do que eu. E quanto mais eu crescer em Cristo, eu sou o pior de todos. O menor dentre todos os santos. Dos pecadores, o principal. Se eu vou andar junto, como nós podemos andar junto? Preciso ter humildade.
Amém? Não somente isso, irmãos. Quando nós lemos 2 Coríntios 5, que texto precioso. Os irmãos sabem que o contexto daquele texto é que Paulo está fazendo uma autobiografia dele, de um homem no espírito, né? E ele se depara com uma situação terrível em Corinto. Eles recebiam falsos apóstolos, homens que na sua aparência exterior eram revestidos de glória, mas eram vazios, não tinham nada de Deus, eram usurpadores do rebanho. E eles olhavam esses homens por fora e, nossa, veja como são grandes homens, né? Paulo não é nada, que aparência fraca, humilde, desprezível em tudo que faz. E ele fala de todos os seus sofrimentos nessa epístola. Ele diz que não atentava nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem, elas passam. Toda a beleza, toda a glória, todo o dinheiro, toda a riqueza, todo o ouro, toda a prata, toda a vestimenta, tudo está aí para a traça e a ferrugem consumir, para os ladrões roubarem. Mas nas coisas que não se veem, porque essas têm valor, as daqui não, Paulo disse. Ele diz que ansiava para aquele seu tabernáculo terreno ser revestido da sua habitação celestial. Ele almejava por estar com Cristo. Ele sabia que era um momento difícil. Por quê? Porque estar com Cristo é comparecer e apresentar aquilo que você fez, né? Ele diz, por isso nós advertimos os homens no temor do Senhor, ele diz. E nós não ficamos mais nos apresentando a vocês, olha, veja. Não, nós buscamos que a consciência de vocês nos identifiquem, ele diz. Que o coração de vocês reconheça quem nós somos em Cristo, no Espírito Santo. E ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, ele diz. Sabendo nós isso, que um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivam não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele diz assim, sendo assim, portanto, ninguém mais conhecemos segundo a carne. E se um dia viemos a conhecer Cristo de maneira natural, se nós vivemos com Ele, vimos Ele andando na Galileia em algum momento, agora não é mais assim que o conhecemos, porque aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós vamos andar juntos, então nós precisamos aprender a conhecer os irmãos no Espírito Santo. Aquilo que é de Cristo na Rice, aquilo que é da Rice, aquilo que é de Cristo no Lucas, aquilo que é do Lucas. E é difícil você encontrar o que é de Cristo na Bruna? Não é difícil, né? Você vai ver Cristo se manifestando na vida dela, e uma hora ela vai se manifestar, e quando ela se manifestar, ela vai estragar tudo, né? E você olha e diz, isso é do Juca. As dificuldades, mas o Juca é uma nova criatura, então nós não conhecemos a ninguém mais segundo a carne. Nós olhamos no Senhor com olhos espirituais. Amém, irmãos? Nós nos voltamos para as coisas espirituais. Eu vou olhar para o André e vou ver aquilo que de Cristo tem sido ministrado através da vida dele na minha vida. Mas ele vai ter dificuldades, como eu tenho dificuldades, como o Neto tem dificuldades, como o Klaus tem dificuldades, como o irmão tem dificuldades, coisas da carne, né? Tem irmãos que às vezes se botar o dedo na língua sai fogo, né? Mas isso é da onde? É Cristo falando, irmãos? E como é que nós distinguimos essas coisas? Como é que nós podemos ver essas coisas? Então, quando eu estou com o Alexandre, e eu estou um exemplo, né, irmão? E o irmão toca na vida de alguém, eu já vejo, isso não é de Cristo, isso é do irmão. Mas quando ele está ministrando a Cristo, isso é dele. E nós agora, nós fazemos a separação, irmãos. Isso é de Cristo, isso é do Alexandre, né? Quem está em Cristo é parte de uma nova criação. Você e eu vamos andar juntos? Ah, irmão, está cheio de coisa do Marcelo.
Está cheio de coisa da Thaís, está cheio de coisa do Isa, particular nossa. Né? Não tem nada a ver com Jesus Cristo. Nós estamos nessa caminhada juntos, aprendendo juntos. Nós vamos nos ofender uns com os outros, nós vamos brigar uns com os outros. Mas qual é o nosso nível de comprometimento para andarmos juntos? Será que esse nível de comprometimento ele chega a ser tão alto que não me importa o que o Esdras faça? Nós vamos andar juntos, porque eu decidi andar junto com meu irmão, até que Cristo venha. Isso é alegria, isso é gozo, isso é maravilhoso. Ninguém nos apartará uns dos outros. Vou sentir falta do irmão. Eu vi a igreja, eu sinto falta do irmão. Sinto falta de ter comunhão com ele. Eu me preocupo com ele. Né? Eu olho para os defeitos dele e sei separar o que é dele e o que é de Cristo. Esse é um desafio, irmãos. É um desafio para caminhar juntos. Né? Então a Thaís fez alguma coisa que eu não gostei? Bom, isso é da Thaís. A ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda, veja o que Paulo fala para os coríntios: se algum de vocês esteve na presença de Cristo, em carne, na Galileia, não é mais assim que vocês o conhecem. Você imagina como eu vou lidar com o irmão Edson daí, né? Isso é do irmão Edson. O irmão falou um negócio, poxa, que chato, né? Isso é do irmão Edson. Aí quando o irmão está manifestando a graça de Deus na vida dele, isso é de Cristo, pelo Espírito Santo. É? Às vezes Cristo vai lançar uma coisa um pouco mais amarga para você ouvir. Né? Como um pai que cuida, irmão. Como um irmão mais velho que zela. Como um irmão mais velho que deu a vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Como o irmão leu. Transpassaram minhas mãos e os pés. Todos os meus ossos estão diante de mim. Custou o preço da sua vida essa unidade. Então, se nós verdadeiramente nos voltarmos, então o Senhor vai ser fiel, como sempre foi fiel. Vai permanecer conosco todos os dias. Mas nós precisamos provar nossas vidas, andar no Espírito, andar em humildade, buscar ser longânimos uns com os outros, preocupados uns com os outros. Amém, irmãos? O Senhor nos ajude a isso, irmãos. É um desafio, não é? É tão mais fácil correr e ir embora, irmão. Mas para um filho de Deus, não tem escapatória. Salmo 133 diz que é aqui, na comunhão dos irmãos, que Deus ordena a bênção e a vida para todo sempre. Né? Então, que triste é ver os irmãos tão apartados, divididos, cada um vivendo no seu mundo, querendo que tudo orbite em torno do seu umbigo. Que triste, irmãos. Talvez por isso, por essa falta de maturidade, que o Senhor tarda, né? O Senhor está aguardando que nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O Senhor está aguardando que nós deixemos de ser meninos inconstantes, levados ao derredor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que com astúcia induzem ao erro. O Senhor está aguardando nós abandonarmos essas coisas, crescermos em Cristo. E como é que nós vamos crescer em Cristo? Como é que nós vamos nos edificar juntos, irmãos? Qual é o desafio? Estar juntos, permanecer juntos, se comprometer juntos, viver juntos. Para quê? Para crescermos juntos, para nos edificarmos juntos, para avançarmos em Cristo juntos. Agora, cada um vivendo a sua vida, apartado, buscando seus próprios interesses, não de Cristo, não haverá crescimento. E talvez você olhe para
faça uma retrospectiva dos acontecimentos da sua vida com Deus. Você pode ser muito bem sucedido em outras coisas, mas com Deus você ainda é uma criança. Por quê? Porque a comunhão é onde Deus ministra a sua bênção. E é nessa bênção que há crescimento. Então, irmãos, não diga que você sabe o que é a igreja. A igreja é um modo de vida, uma maneira de viver. Cristo é a nossa vida. E na igreja nós vemos esse viver de Cristo. Não me diga que você sabe o que é a igreja. Viva. Quando eu ver você ou outro irmão, qualquer um que seja, você me vendo, perguntando do irmão, se interessando pelo irmão, dando a vida pelo irmão, então nós estamos começando a viver uma realidade de igreja. Antes disso, tenha cuidado de ter coragem de dizer que você sabe o que é a igreja. Porque a igreja é uma maneira de viver nessa terra, expressando Deus. É o mistério da piedade, manifestado na carne, justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Grande é o mistério da piedade, diz o texto. Piedade significa semelhança com Deus. Quando Cristo está vivendo em nós, transformando o nosso caráter ao caráter dele, e juntos como igreja estamos manifestando esse caráter, o Cristo coletivo, então, realmente é maravilhoso. Aí nós vamos ver o que é João 17 se cumprir. Que eles sejam um, Pai, como eu e tu somos um. Ser um? O que é ser um? Ser um é quando o Rodrigo está preocupado comigo, como se fosse para ele, irmão. Simples, né? Quando a Rice está preocupada comigo e cuida das coisas referentes a mim, e eu a ela, como se fosse para ela e como se fosse para mim. Né? As coisas dela como se fossem minhas, e ela as coisas minhas como se fossem delas. Né? Então realmente isso é unidade, é cuidado, realidade espiritual. Quando isso acontecer, as pessoas de fora vão olhar e dizer, esses são os cristãos, eles estão encharcados de Cristo. Quando eles abrem a boca, eles falam de Cristo. Quando eles vivem a vida de Cristo. Então o mundo crê que Cristo é real, que Cristo foi enviado, que Cristo verdadeiramente existe, que Cristo verdadeiramente é algo real, não é uma ilusão, um conto de fada, uma história da carochinha. É uma realidade porque eles vivem essa realidade. A pergunta é, irmão, nós vivemos essa realidade? Nós temos uma vida desinteressada? Nós estamos nos ocupados com esses desafios? Estamos comprometidos? Nada nos apartará? Ah, irmão, não sei bem, depende tudo de você. Depende de mim, é? Se depender de mim, não fica um, irmão. Sinceramente. O Senhor nos ajude a ser comprometidos com Ele. E depois, como membros dEle, perceber que, como diz o texto de Efésios 4, também somos membros uns dos outros. Não é? Porque nós gostamos de dizer, eu sou um membro do corpo de Cristo. É mesmo? De onde? Aonde? Né? Se eu não me preocupo com o Klaus. Porque eu sou unido a Cristo e unido a Ele. Chega, irmãos, e venha o meu reino. Chega, irmãos, e seja feita a minha vontade. Né? Às vezes a própria oração do Pai Nosso é uma condenação para nós, irmão. Ela revela a nossa real condição. Pessoas egoístas, egocêntricas, falando assim, Pai Nosso, venha a nós o teu reino. O pão nosso. Mas quando você fala nosso, dentro do seu coração, é o pão meu, o Pai meu. Venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Que tristeza, irmãos. O Senhor nos ajude, vou repetir para os irmãos, a se comprometer uns com os outros, terem compromisso. Aguardar essa unidade como se fosse um tesouro no nosso coração, porque foi Deus quem fez e custou a vida do Filho de Deus.
em palavras, em atos, em realidade. E buscar o crescimento um dos outros em Cristo, para que possamos alcançar a maturidade juntos. Amém? Para que a tua verdade habite em